Então, agradeço, doutor Guilherme Ataíde. Se o senhor puder permanecer aqui na bancada e nós vamos depois abrir para o debate. Nós vamos, então, passar a palavra agora ao doutor Fabrício Pamplona, que ele vai fazer a sua explicação e sua exposição por videoconferência. Então, nós vamos dar preferência a ele por questões de dificuldade da agenda dele. Depois, ao doutor Rodrigo Mesquita. Passo a palavra, então, ao doutor Fabrício Pamplona, que é farmacêutico e neurocientista, mestre e doutor em psicofarmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Com a palavra, doutor Fabrício Pamplona. Boa tarde. Boa tarde a todos. Peço desculpas por não participar pessoalmente, mas agradeço a disponibilidade e a MITEC providenciou o que foi necessário para que eu realizasse minha apresentação por videoconferência. Né? Peço desculpa também particularmente aos amigos e colegas Emílio Figueiredo e Rodrigo Mesquita, que deveria estar aí ao lado de vocês realizando essa discussão. Né? Imaginei que, inclusive, o tema que me pediram, evidências de eficácia de longo prazo, segurança dos tratamentos de canabinoides, já seria um tema datado, uma vez que agora temos a regulamentação da Anvisa que trata desse tema muito claramente, mas percebo que a discussão ainda se faz muito necessária. Né? Então, fico feliz e satisfeito de estar aqui participando dessa mesa. Né? Como o deputado Paulo Teixeira comentou, eu sou farmacêutico, psicofarmacologista, e tenho uma ampla carreira na discussão da farmacologia, especificamente dos canabinoides. Né? A primeira discussão que eu participei desse tema, na época, quando estava realizando parte do meu doutorado na Alemanha, foi no âmbito do estresse pós-traumático, que naquele país é muito importante por conta do pós-guerra. Né? E de lá para cá já vão 12 anos. Né? A primeira vez que a Sociedade Internacional de Estudos de Canabinoides começou a discutir o uso terapêutico de canabidiol foi em 2008, já fazem 11 anos, e eu estava presente, assim como o Dr. Kripa, outro pesquisador brasileiro de grande relevância aí no âmbito internacional. Né? Nos últimos anos, também, além dessa questão científica, eu participei de diversas iniciativas mais próximas ao setor produtivo. Né? Isso é de amplo conhecimento, mas eu fui líder de desenvolvimento da primeira startup brasileira da área, fazendo parte de um grande grupo canadense, e tive, por isso, o privilégio não só de colaborar com a Anvisa intensamente, né, levando pessoalmente os técnicos da Anvisa a conhecerem as plantações, a dispensação, os tipos de produto no Canadá, mas também contribuir no Uruguai, na Colômbia e mais recentemente em Portugal. Né? Eu diria que o Canadá e Portugal foram as principais inspirações para a nossa regulamentação. Né? E o processo aqui, como na maioria dos países, ele iniciou com a judicialização, né, com a necessidade da garantia de acesso para os pacientes, mudam as patologias, mas o processo é sempre o mesmo. Né? E, finalmente, fico muito feliz, satisfeito e, de uma certa maneira, até surpreso que logramos êxito em ter uma regulamentação proposta ainda esse ano. Né? Ela não é perfeita, ela não agradou a todos, já ouvi muitas críticas, mas, sem dúvida, é um avanço em relação à condição anterior. Né? Na mesma semana, acho que vale comentar outras duas iniciativas. Né? Nós tivemos o impedimento, digamos assim, da patente guarda-chuva do uso de canabidiol sozinho ou em associação com outros canabinoides em veículos oleosos. Né? Foi uma apresentação de subsídio técnico ao ANPI que impediu essa patente de uma empresa brasileira e, além disso, a liminar para o cultivo de cânhamo industrial. Né? Além de todas as contribuições técnicas que eu já vinha fazendo na colaboração com a Anvisa, eu também participei dessas duas iniciativas que me pediram que fossem discutidas aqui na parte da discussão, após a apresentação. Né? As patologias que iniciam esse processo em países diferentes, elas diferem. Né? Na Alemanha, o estresse pós-traumático foi muito importante. Nos Estados Unidos, na década de 80, os pacientes oncológicos, os pacientes HIV positivo. Né? Depois veio a esclerose múltipla na Inglaterra, com o registro do primeiro produto à base de planta, o Sativex. E aqui no Brasil, por fim, o canabidiol, a epilepsia, né, e a situação dramática das crianças, como vem sendo discutido e foi discutido na última apresentação. Né? Então, eu quero dizer que
O processo ele é legítimo, o uso medicinal é verdadeiro e as utilizações são muitas, né, e diferem dependendo da necessidade social. Por isso é que os atores mudam, por isso é que os compostos que trazem as discussões e que são as bandeiras desses pacientes mudam, mas o pano de fundo é sempre o mesmo, né? Essa planta, ela tem propriedades curativas, ela tem propriedades terapêuticas e ela pode ajudar a provocar um ganho de qualidade de vida para uma parte muito relevante da população, né? Quer os países e os governos regulamentem ou não, né? E fico muito feliz quando um país como o nosso, embora atrasado, toma a decisão de regulamentar, porque aí sim se dá regra ao jogo e se protege a população, seja aumentando a qualidade dos produtos, trazendo-as a um grau farmacêutico, seja dando limite às prescrições, seja orientando os profissionais de saúde, né? Fazendo alguns destaques da regulamentação, já comentei que eu acho ela positiva, que ela avançou, né? Ela permite o acesso de uma maneira ou de outra. Me surpreendeu que ela trata tanto do uso de canabidiol como de THC. Houve um equívoco aí na menção exclusiva ao CBD e graus abaixo de 0,2% de THC. Isso sim é verdade para alguns casos, mas em outros casos, particularmente em pacientes terminais e pacientes que não têm alternativas terapêuticas, também há a concessão à utilização de níveis mais altos de THC. Me surpreendeu que isso fosse contemplado na regulamentação, está correto. Há várias evidências do uso medicinal efetivo e seguro de THC. Eu vou demonstrar algumas como contribuição técnica. Por outro lado, ela é muito restrita, né? A regulamentação é voltada à indústria farmacêutica. Eu, particularmente, não esperava nada diferente, vindo da Anvisa, que é a agência que regulamenta esse setor, mas acho que é de bom grado a discussão da ampliação das lacunas que ainda não foram preenchidas por essa regulamentação, né? Particularmente, esse trato dado ao THC, né? Ele é muito mais seguro e muito mais efetivo do que foi listado, né? E eu entendo que para que ele seja de fato reconhecido como substância medicinal no Brasil, a exemplo de vários outros países em que já houve, por exemplo, até o registro de produto contendo 100% de THC ou produtos contendo 50% de THC, né, na proporção THC-CBD, como o caso do Sativex, né, como o nosso, né, a necessidade da reclassificação dessa substância na portaria 344, né, que trata das substâncias controladas, né. O THC, para ser reconhecido como medicinal, ele precisa ser reclassificado e deixar de ser considerado uma substância proscrita no país. Eu espero que esse movimento regulatório da Anvisa culmine também nessa reclassificação, assim como já foi feito com o canabidiol. O segundo ponto, a necessidade de importação de matéria-prima semi-elaborada, que consta na regulamentação, é sem dúvida nenhuma um erro, né? Um erro porque ela é um gargalo produtivo no Brasil, né? Ela vai, sem dúvida nenhuma, incorrer em interrupções no fornecimento de medicamento, né? Digo isso não porque é uma realidade exclusiva da cannabis, mas porque é uma realidade infelizmente compartilhada por vários dos insumos farmacêuticos no país. O próprio presidente da Anvisa, o Dr. William Dibby, mencionou que em torno de 80% a 90% dos medicamentos no país dependem de insumos estrangeiros, e estamos repetindo novamente esse erro em um setor que está sendo regulado pela primeira vez, né? No que tange especificamente ao acesso aos canabinoides, não sei quantos dos senhores têm a noção nítida da dificuldade de importar esse tipo de insumo. Eu, por acaso, fui o responsável técnico da única vez que foi importadas as plantas, né, material vegetal dessa planta para pesquisa no âmbito do desenvolvimento de medicamentos no país, e realmente é um processo muito moroso, de vários meses, e mais do que isso, mesmo a importação de padrões para o controle de qualidade é um processo bastante difícil. Vou dar um exemplo que eu acho que é bastante ilustrativo. Já participei como perito técnico a convite da Defensoria Pública, na verdade, desculpa, do Ministério Público, e foi solicitada a produção de contraprova pela Polícia Técnica, e a Polícia Técnica relatou não conseguir
não consegui gerar evidência e contraprova pela dificuldade de importar padrões, né? Então, essa é a realidade do Brasil. A polícia técnica, um órgão do governo, tem dificuldade de importar padrões para conseguir analisar o teor de canabinoides, né? Então, imaginem o quanto será difícil esse processo num âmbito maciço da produção industrial de medicamentos. Além de tudo, é obviamente uma oportunidade perdida para o Brasil, que pode e deve verticalizar toda a cadeia produtiva, desde a produção da matéria-prima até a geração dos insumos, formulações, produção de medicamentos, assim como já pretende fazer com a distribuição, com a farmacovigilância de produtos derivados de cannabis, né? Para dar um outro exemplo baseado na realidade de outros países que nos antecederam, né, o preço do grama de extrato processado caiu de em torno de $40 para $4 quando a Colômbia começou a participar dessa produção em âmbito internacional, né? Então, houve uma redução real de 10 vezes no preço desse insumo pela produção em solo colombiano, que é muito semelhante, digamos, às condições climáticas de certas regiões do Brasil, né? Em Portugal, onde eu disse que também tenho colaborado ou colaborei com a regulamentação e tenho participado de iniciativas, também há uma grande esperança de redução do preço do insumo comparado aos outros países europeus em que esse mercado é regulado. Uma outra surpresa que eu tive ao ler e participar da última sessão que declarou a regulamentação do acesso a derivados de cannabis, a produtos derivados de cannabis, foi a exclusão sumária da farmácia de manipulação, né? No Brasil, é permitido manipular, a farmácia de manipulação manipular qualquer insumo de produto que já tenha sido registrado. E dado o registro do Sativex, né, do Mevatil, que foi o nome que foi dado no Brasil, dado o registro desse produto, que é obtido pela mistura de dois insumos, de dois extratos oriundos de planta, um deles rico em CBD e um deles rico em THC, me surpreendeu que a Anvisa tomasse essa decisão, que é contrária à prática atual do mercado, né? É importante mencionar que as farmácias de manipulação já trabalham com produtos controlados, elas manipulam, por exemplo, opioides, elas manipulam barbitúricos, né? Então, não acho que haveria qualquer impedimento, além de, talvez, o risco à própria segurança das farmácias, né? Quando as pessoas discutem o âmbito de segurança pública do acesso desses produtos, eu acho que há, sim, uma pontinha de razão, né, dado o país em que a gente vive, mas isso é facilmente controlado pela quantidade que estaria disponível e também vejo que esse não é um problema que é restrito a cannabis e não deve ser tratado no âmbito dessa regulamentação, mas sim é um problema de saúde pública no Brasil, tá? Eu vou passar alguns slides, eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque eu queria mencionar, não sei se a tela já está sendo mostrada. Desculpa, eu não sei se a minha tela está sendo mostrada, eu acho que não, aparentemente. Bom, se não foi, vamos sem ela, não tem problema, não tem problema. O que eu ia mencionar são que já pelo menos 3 produtos, né, registrados com THC, contendo THC puro, contendo THC CBD 1 para 1, né, o caso do Mevatil, o primeiro era o Dronabinol, que ainda não foi registrado no Brasil, e o Epidiolex, contendo 100% de CBD, né, é um canabidiol purificado. Então, diria que já há uma ampla gama ou todas as possibilidades, né, indo de 100% de THC a 100% de CBD e 1 para 1, né? Já há evidências de todas essas composições, seja no âmbito de eficácia, seja no âmbito de segurança, uma vez que se tratam de produtos registrados. Então, eu achei que essa discussão realmente talvez nem fosse mais necessária. Mas eu quis trazer alguns pontos que posso passar, talvez os slides por escrito para a comissão, que eu acho que pode ser um adendo importante, mas há estudos, por exemplo, que tratam do tratamento
de 240 pacientes com THC puro por 1 ano e follow-up de mais 1 ano, ou seja, no total, 2 anos de tratamento, mantendo o perfil de eficácia, né? E também com um perfil de efeito adverso que claramente justifica o seu uso. O que não quer dizer que efeitos adversos não aconteçam, eles acontecem, e em geral eles acontecem nos primeiros dias de tratamento, né, ou no caso desse estudo, nas primeiras 4 semanas. Esse é um período em que a gente chama de titulação da dose, né, um ajuste individualizado da dose pelo paciente, que se faz muito necessário nesse tipo de produto, dado que há uma ampla variabilidade, seja de metabolismo, seja de efeitos observados por esses indivíduos. Tá? E o que esses estudos mostram é que os efeitos adversos eles tendem a reduzir ao longo do tempo e claramente é possível se obter efeito terapêutico na ausência de efeito adverso, mesmo com THC puro. Tá? Uma realidade muito mais comum do que o THC puro é o uso de composições combinadas, né, por exemplo, o Mevatil, e particularmente composições oriundas de planta. Existem estudos, por exemplo, com acompanhamento de pacientes por até 1 ano, né, de pacientes com tratamento de dor, com tratamento analgésico de Sativex, pacientes que têm esclerose múltipla, sem evidência de tolerância a esse tratamento ao longo de 1 ano. Né. Estudos também bastante interessantes do padrão de uso, né? O Sativex ele é um spray, então o paciente pode se auto-administrar esse spray várias vezes ao dia. Tipicamente eles fazem até 8 vezes. Né? O uso desse spray para dor ele tende a ser mais noturno do que diurno, ou seja, os pacientes administram muito mais esse produto como alívio dos sintomas antes de dormir e talvez inclusive para facilitar o sono. Né? Então, isso é visto como uma evidência da ausência de abuso, mesmo quando os pacientes têm livre acesso a esse produto. Né? Essa perspectiva de que os produtos contendo THC, e particularmente THC e CBD, no caso desse produto, aliviam a dor e também melhoram o sono, são muitos, né? Tem estudos aí de pelo menos 5 semanas de administração e acompanhamento concomitante desses endpoints, né, desses desfechos clínicos, como a gente chama, e esses estudos demonstram que os níveis de intoxicação e prejuízo cognitivo são baixos. Né? Então, reforçando essa ideia de que é possível, sim, obter efeitos terapêuticos do THC, mesmo na ausência de qualquer evento adverso grave ou psicoatividade. Né? Há um estudo relevante, muito recente, da diretora do Centro de Neuroimagem de Harvard, mostrando que o padrão de uso, né, do paciente de cannabis medicinal é absolutamente diferente do usuário recreativo. Né? Ela, uma pesquisadora muito experiente nessa área, no âmbito de prejuízos causados pela cannabis em usuários recreativos. E quando você avalia a neuroimagem e os aspectos cognitivos desses pacientes, há uma diferença muito grande. Né? Inclusive, ela relata algumas melhoras cognitivas em pacientes usando doses brandas de canabinoides. Né? Vou terminar mencionando um outro estudo que chama bastante atenção, que é de Israel, que acompanhou um uso que a gente chama de naturalístico, né? Um uso, digamos, espontâneo. É uma coorte que não é induzida, não é segmentada por uma determinada patologia, mas ela acompanha 2.736 pacientes israelenses, nesse caso indivíduos idosos, né, que é um uso bastante comum naquele país, e que a minha percepção do ponto de vista fisiológico é que várias das alterações fisiológicas que acompanham o envelhecimento podem sim ser mitigadas, podem ser aliviadas pelos tratamentos com canabinoides. Nessa coorte, apenas 25% dos pacientes tinham experiência prévia com canabinoides, isso acho que é importante mencionar, uma vez que uma crítica comum é que os pacientes de cannabis medicinal já eram usuários, né? Isso não é verdade em todos os casos, embora sem dúvida haja um overlap, particularmente nos primeiros pacientes, visto que muitos deles eram usuários buscando efeitos terapêuticos. Tá? Nesse caso do estudo israelense, 93% dos pacientes declararam melhora dos sintomas ou das queixas relacionadas ao envelhecimento.
a ampla maioria relacionadas à dor e também a problemas para dormir. Muitos deles eram pacientes oncológicos, pacientes com câncer. Antes do tratamento com cannabis, 67% deles referendavam dores muito incômodas, né, incompatíveis com a vida. Após o tratamento livre de 6 meses, apenas 8% relataram dor nesses níveis. Quando a gente fala de qualidade de vida, antes do tratamento, 80% relatavam que a sua qualidade de vida era ruim ou muito ruim. Depois dos 6 meses de tratamento, 58% relatavam que a sua qualidade de vida era boa ou muito boa. Perceba, são idosos usando livremente derivados de cannabis sob orientação médica. Tá? E aí vem uma pergunta que eu acho que ela é crucial para o entendimento desse debate. Né? Quais são os tipos de produtos que esses idosos tinham acesso e qual era o padrão de uso? Né? O estudo mostra que apenas 19% usavam produtos contendo altos teores, 81% usavam alguma combinação de produtos contendo teor de THC e de CBD, com variantes em variedades da planta que dão mais sedação e variedades da planta que dão mais energia, digamos assim, né, que são usadas mais durante o dia. Tá? 50% desses usuários, desses pacientes, relatavam usar tanto óleo, né, como derivado de cannabis, quanto flores vaporizadas, que em Israel é considerado uso medicinal. Né? Enquanto 25%, mais ou menos, usavam somente óleos e 25% usavam somente as flores vaporizadas. Isso mostra também uma importância que requerem o uso de flores vaporizadas, por exemplo, ou de formulações de absorção rápida, e de pacientes que fazem uso para manutenção, pacientes que fazem uso, por exemplo, recorrente e que têm buscam uma dose de manutenção e alívio de sintomas ou gestão permanente dos sintomas, como, por exemplo, os pacientes de epilepsia que querem evitar a ocorrência de convulsões. Né? E nesse caso, vale a pena relatar os tipos de eventos adversos relatados. São muito simples, né? Até 10% dos pacientes relatam, mas os eventos adversos são tontura, anomia, que é a boca seca, náusea. Né? Só náusea, fraqueza e sonolência, por exemplo, são menos de 4% dos pacientes. Então, a conclusão geral é de que o uso medicinal ele é válido, ele é eficaz e o padrão de eventos adversos é aceitável, é razoável para os benefícios que os pacientes têm. Tá? Vou terminar aqui a minha fala, porque eu acho que vale a pena. O nosso país agora ele está entrando num momento muito oportuno para essas discussões e que os médicos finalmente vão poder ter acesso a produtos de qualidade. Até o momento, grande parte dos produtos que entram no nosso país, eles são, primeiro, de eficácia restrita, porque contém majoritariamente canabidiol. O canabidiol não serve para todos os casos, e muitos deles, infelizmente, têm uma qualidade questionável, né, visto que não são produtos de origem farmacêutica. Eu entendo que a farmacovigilância é muito bem-vinda, estudos clínicos ainda são muito bem-vindos,